senhoras e senhores, moços e moças, meus caros amigos. Louvado seja Deus, nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite mais uma vez um encontro sob as luzes da doutrina espírita, nas terras de Santa Fé do Sul, quando temos de novo a oportunidade de rever amizades que já se tornaram caras aos nossos sentimentos. O tema que nós vamos falar hoje diz respeito ao acaso e fatalidade. É um tema que requer uma observação mais acurada. Por exemplo, Jaime Balmes, um filósofo espanhol, século XVII, disse que onde há ordem, combinação, há uma causa que ordena e combina. O acaso não existe. Já Demócrito, filósofo grego, século IV a.C., já dizia que tudo o que existe no universo é fruto do acaso e da necessidade. Voltaire, filósofo francês, século XVI, disse assim: nada pode existir sem causa. O acaso é uma palavra sem sentido. Já Shakespeare, século XIV, disse que há pessoas que entram por acaso em nossas vidas, mas não é por acaso que elas permanecem. E aí então vem a dúvida: o acaso existe ou não existe? Nós espíritas estamos muito acostumados a falar: o acaso não existe. Talvez seja por causa do que nós vamos mostrar agora. Mas afinal de contas, o acaso existe ou não existe? Fica difícil, porque nem os filósofos têm um consenso a respeito disso. Então precisamos de ver com mais calma. O espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier, que aqui aparece ao lado do Dr. Valdo Vieira, no livro Conduta Espírita, André Luiz fala, através do Dr. Valdo Vieira, que o acaso não existe. No capítulo 18, perante nós mesmos, André Luiz fala assim: o espírita está informado que o acaso não existe. Então, talvez por isso a gente se acostumou a falar que o acaso não existe. Mas será que é assim mesmo? Em que contexto ele disse isso? Ora, o mesmo André Luiz disse de forma diferente em outras obras. Mas vamos ver o que é o acaso. O acaso é um acontecimento casual, incerto ou imprevisível, independente ou não da vontade, mas é um acontecimento incerto, imprevisível. E fatalidade? A fatalidade é aquilo que é inevitável, é o que ocorre como se for determinado pelo destino, destino que não se pode evitar. Ora, às vezes a palavra acaso não se encaixa direito dentro de determinadas frases, como também a palavra fatalidade não se encaixa. Vamos usar palavras sinônimas. Por exemplo, acaso e indeterminismo é a mesma coisa. Fatalidade e indeterminismo é outra coisa. Né? Mesmo porque o acaso é algo indeterminado. O determinismo é algo determinado. E nós vamos ver isso durante a nossa consideração. Como eu estava dizendo, o Espírito André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele diz assim: olha, naturalmente, a criatura renasce com independência relativa e, por vezes, subordinada a certas condições mais ásperas, em virtude das finalidades educativas. Mas semelhante imperativo não suprime em caso algum o livre impulso da alma, no sentido de elevação, estacionamento ou queda. No livro Conduta Espírita, quando ele fala o espírito está informado que o acaso não existe, aqui ele já está dizendo que o livre-arbítrio, em situação alguma, suprime o livre impulso da alma. Continuando, no livro Os Mensageiros, ele demonstra, conta um caso, que a gente vê que o que ocorre é aquilo que a gente quer fazer. Capítulo 7 é o médium Otávio que está falando. Era médium na Terra, e lá ele fala assim: olha, o matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Com uma ação menos digna, fui obrigado a casar-me pela violência. Ora, então aqui a gente está vendo que, por acaso, já que isso não estava programado, ele conheceu uma moça, tudo indica que ela engravidou, porque ele está contando isso aqui em 1944.
E aí então, com uma ação menos digna, talvez seja a gravidez dela, ele foi obrigado a se casar pela violência. Olha o que ele diz: o matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. Mas se casou. Ué, se o acaso não existe, então esse casamento estava determinado. Mas ele diz aí: o matrimônio não deveria entrar na linha das minhas cogitações. E no entanto, ele se casou. Ele continua dizendo assim, a esposa que me ligara, tão somente por apetites inconfessáveis, atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para tomar o lugar do meu filho. Então ele teve um filho com essa moça, esse médium chamado Otávio. O filho estava programado? Se o acaso não existe, estava. Se o acaso não existe, então existe a fatalidade. É evidente que ocorrer. Não. Ele está dizendo que o casamento não estava na linha da sua programação e que a esposa que ele se ligara tão somente por apetites inconfessáveis atraiu uma entidade monstruosa em ligação com ela para ocupar o lugar do filho dele. Depois os dois o atormentaram até o final da vida. Em outro livro, ou melhor, no mesmo livro, em outro capítulo, ele ainda conversa com outro médium que diz assim: sem a dedicada companheira arrebatada pela morte, erradamente procurei substituí-lo e fui acidentado. Vocês veem que não estava programado esse casamento. Aí a pessoa às vezes tem um casamento com dificuldade, tem um casamento com problemas, e fala assim, né? É o meu karma, o acaso não existe aí, né? É a minha trajetória, é isso que eu tenho que enfrentar. Não é bem assim. Aqui ele está dizendo: a dedicada companheira faleceu. Erradamente procurei substituí-lo e fui acidentado. Ligada a entidades malfazejas, minha segunda mulher, com seus desvarios, arrastou-me a perversões sexuais de que nunca me supusera capaz. De que nunca me supusera capaz. Vocês veem mais uma vez que não havia programação para ele se casar com ela. Mas se o acaso não existe, então é porque estava determinado. Então vocês veem que no livro Conduta Espírita, ele fala: o espírito está informado que o acaso não existe. Mas depois, em outros livros, ele demonstra que as experiências ocorrem de modo diverso. Não existia uma programação, né? Como é que a gente administra isso? Como é que a gente entende isso? Daqui ele fala que o acaso não existe. Agora aqui ele fala que nada suprime a livre iniciativa da alma. E no livro Ação e Reação, ele fala assim, a ninguém devemos o destino, senão a nós próprios. Ora, se o destino é devido a cada um de nós individualmente, então não existe a fatalidade. A minha vida aqui hoje era uma fatalidade? Estava programado isso? Não. Eu recebi um convite, vim porque quis. De repente, poderia até não vir. É assim. Então, como é que nós vamos administrar esse tipo de coisa? Nesse livro, ele diz que o acaso não existe. Nesses outros três, a gente entende o contrário. Ora, nós vamos encontrar a solução para isso na própria obra de Kardec, Livro dos Espíritos, no item 9 da conclusão, ele diz assim, olha, Kardec: em que devemos nos basear para formular um juízo correto diante das aparentes contradições? Acabamos de ver uma aparente contradição. Num livro fala que o acaso não existe, nos outros três livros demonstra diferente. Em que nós devemos nos basear, disse Kardec, para formular um juízo correto diante dessas aparentes contradições? Os Espíritos responderam assim, olha, no conjunto do que os Espíritos vos dizem. Vede se há encadeamento lógico das ideias. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito. Como o nosso mundo não é perfeito, nós vamos encontrar equívocos, vamos encontrar contradições, como é o caso. E aí então, como é que a gente resolve essa questão? O acaso existe ou não existe? Vamos ver o conjunto da obra. Aqui, o conjunto do que os Espíritos vos dizem. É assim que devemos ver. Na Bíblia, inclusive, há contradições. A gente tem que ver o conjunto.
Jesus disse assim: não venho trazer paz à terra, mas a espada. Falou ou não falou? Falou. Então a gente entende que ele quer guerra. Ao mesmo tempo que não fala que não veio trazer a paz, ele já apresenta uma arma. Não vim trazer paz à terra, mas a espada, que é guerra. Mas no conjunto da obra dele, é isso? No conjunto do que ele falou, é isso? Não. Mas ele falou: não vim para trazer paz, a espada. Quero que desça fogo sobre a terra. Mas vamos ver o conjunto. Vamos ver o conjunto. Aquele que não gostar mais do seu pai e da sua mãe do que de mim, não é digno de mim. Vamos ver o conjunto. Então é isso que Kardec fala. Vamos ver o conjunto. Ora, vamos entender o seguinte: para o modo de agir, não há fatalidade ou determinismo. Não. Para o modo de agir, não. A gente age como quer. Uma pessoa está nos devendo algum dinheiro, por exemplo, e ela não paga de jeito nenhum. Ele fala: nossa, mas que karma o meu, né? Não vou receber. Não, não se trata de karma, não. É que o outro é caloteiro mesmo, resolveu não pagar. O dia que ele resolver pagar, acaba o problema. Isso daí não está determinado. Não existe essa fatalidade de que você não vai receber, porque depende do modo de agir do outro. Nesse exemplo que eu estou dando. Então, para o modo de agir, não há determinismo. Ou seja, não há acaso. O acaso existe. Falei ao contrário aqui, vou retificar a frase. Para o modo de agir, não há fatalidade. Falei acaso agora não, está errado. Não há fatalidade ou determinismo. Para o modo de agir, não tem nada determinado. Eu que resolvo o que eu vou fazer. Existe o acaso. É o que eu estava dizendo. Hoje estava determinado que eu viria aqui? Não, eu recebi um convite. E poderia até não vir. Poderia dizer que viria, mas na hora H falar: não vou, está muito calor. E não vir. Então, para o modo de agir, não há fatalidade. Não há fatalidade. Existe o acaso ou o indeterminismo. Não tem nada determinado. Aqui a gente vê que essa outra palavra se encaixa melhor. Agora, há o livre-arbítrio, com consequência nas leis morais de causa e efeito. É claro, para o modo de agir, não há fatalidade. Há o livre-arbítrio, que tem consequências morais na lei de causa e efeito. Nossa, o sujeito estava viajando para Rio Preto, que fatalidade. Só porque ele tomou 2 litros de conhaque e saiu toda na Kombi, trombou e deixou esse mundo. Que fatalidade. Fatalidade coisa nenhuma. Bebeu porque quis, é o livre-arbítrio. E depois pegou uma Kombi com o pneu casco e foi apostar a corrida para Rio Preto. Não é fatalidade. Livre-arbítrio, determinismo. Né? Então tá, agora, diz assim Kardec: a fatalidade existe somente como consequência do gênero de vida que o espírito escolheu para viver na Terra. Então, um indivíduo, ele resolve nascer na favela. Aí então, ainda assim, ele que escolheu. Mas na favela vai haver a fatalidade do meio ambiente. O meio ambiente vai ser uma fatalidade. É uma consequência do que ele escolheu. Lá ele terá a oportunidade de resistir ao crime, ou terá a oportunidade, a facilidade para caminhar pelas estradas do crime. Na favela, ele também terá a oportunidade, embora o crime esteja ali à sua disposição, ele terá a oportunidade de ter uma vida correta, honesta, porque vai depender dele, porque na favela tem muita gente boa também, não é? Então, a fatalidade é como, não é? É consequência do gênero de vida. Um indivíduo que nasce na Inglaterra vai ser uma fatalidade que ele, desde pequenininho, fale inglês. É uma consequência do gênero de vida. Ele está na Inglaterra, vai falar inglês. Ora, diante das circunstâncias da vida, ele age conforme sua vontade. E pode ceder ou não ceder às suas tendências boas ou más. É o exemplo que eu dei do cara na favela.
Lá ele vai ter a criminalidade, de modo que nós não conhecemos aqui em Santa Fé. Mas agir na criminalidade ou fora dela vai depender dele. Opa! Para aqui, isso. Para os seus atos, não, olha o que diz o Espírito, o Kardec. Para os seus atos não existe jamais a fatalidade. Nunca a fatalidade nos atos da vida moral. Então, para os atos da vida moral, não existe fatalidade. Se não existe fatalidade, existe o indeterminismo, o acaso, aquilo que não está resolvido ainda. No livro dos Médiuns, Kardec, na questão 16, na segunda parte, pergunta assim aos Espíritos: alguma coisa nos pode ser revelada sobre as nossas existências futuras? Não. Não. Por que não pode ser revelado? Porque vai depender daquilo que a gente vai fazer. Ah, mas o acaso não existe. Ah, se o acaso não existe, então podia ser revelado, sim. A gente já sabe, não existe o acaso, está tudo determinado. Tem a fatalidade? O Espírito responde: não. A vossa existência futura não pode ser de antemão determinada, pois que será conforme a preparardes pelo vosso proceder na terra e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Então, existe o indeterminismo. Vai depender do que? Das resoluções que nós tomarmos. Agora, aqui está um caminho. Se não há o acaso, esta pessoa aqui então, que resolveu trilhar este caminho aqui, não tem mérito nenhum. Se não há o acaso, já estava determinado que ela iria trilhar isso. Qual é o mérito dela? Esta outra aqui, né? Só aqui já tem 3 vícios aí enumerados. Olha aí: droga, cigarro, bebida. Ela escolhe esse outro caminho. Está dando para vocês verem o caminho daí? A situação? Então, ela escolhe esse caminho aqui, mas se não existe o acaso, então ela estava já destinada a vir aqui. Ela não tem culpa, coitada. Não existe o acaso. Então ela trilhar esse caminho aqui foi uma fatalidade. Não existe acaso. É uma fatalidade, então. Ela não tem culpa nenhuma. Está certo isso? É claro que não. Ela pode escolher. Escolheu este aqui, o problema dela. Ela escolheu. Estava indeterminado para ela qual caminho. Ela quis esse. Vai pagar por isso. A outra escolheu aquele. Ela tem mérito, porque esse outro aqui estava aberto à frente dela também. Compreenderam como é? Agora, olha que interessante. Para os fenômenos físicos naturais, aí sim não existe o acaso ou indeterminismo. Para eles existe a fatalidade ou o determinismo. Então aí que está. Para as nossas decisões não existe fatalidade nenhuma. De jeito nenhum. A gente resolve fazer o que quer. Agora, o acaso realmente não existe para os fenômenos físicos ou naturais. Olha aqui, Kardec na questão número 8 do Livro dos Espíritos. Que pensar da união que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? O que pensar de que a matéria se forma por acaso? O Espírito responde: é um absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. Mas isso é para os fenômenos físicos e naturais. Olha o comentário. A harmonia, que regula as forças do universo, revela combinações de fins determinados por um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez. Então o acaso não existe para os fenômenos físicos e naturais. Para as decisões de ordem moral, aí existe sim o indeterminismo, né? Vamos ver aqui. Olha lá. Este corpinho aqui se formou assim, sem mais nem menos? Não. Ele se formou por acaso? Um olho ficou do lado do outro por acaso, então. Porque podia ficar um aqui atrás ou em cima, né?
Isso não ia ter utilidade nenhuma, né? A pessoa ia enxergar o céu. Foi por acaso que está aqui? Não. Fenômenos físicos ou naturais? Não. Não é por acaso. Aqui há o determinismo. Este planeta aqui, ele é redondinho por acaso? Não. Para os fenômenos físicos naturais não existe o acaso. Girando em torno do Sol, é por acaso que gira em torno do Sol? É uma insensatez. É uma insensatez. Falar que por acaso é um absurdo. Alguém determinou. Há uma fatalidade nesse sentido. O Sol, que faz parte da nossa galáxia e arrasta aí o seu conjunto de planetas, é por acaso? Não. Há uma determinação para isso. Há uma determinação para isso. Fenômenos físicos naturais. Agora, Jesus, quando veio na Terra, ele veio por acaso? Ele veio porque resolveu. Ele veio porque Deus falou e ele falou, eu vou. É isso. Então, o acaso não existe. Então estava determinado que ele viria? Falar essas coisas assim a respeito de Jesus fica difícil. Mas eu quero que vocês entendam o sentido. Ele aceitou vir. Sabia que iam matá-lo, que iam cuspir nele, uma série de coisas. Mas veio. Né? Então, olha lá, assim como temos boas razões para acreditar no determinismo ou fatalidade, que existe nos fenômenos naturais, né, ou físicos, temos bons motivos para acreditar que somos responsáveis. Essa daqui pegou o bom caminho não é por acaso, é porque ela escolheu. Essa daqui pegou o mau caminho não é por acaso, é porque ela escolheu. Coitado, o acaso não existe, é o destino dela. Que é isso? Fez porque quis, né? Então vamos começar a dar exemplos disso de uma forma mais clara. Judas Iscariotes, o homem que traiu Jesus. Se o acaso não existe, então ele tinha essa tarefa? É isso? É isso que a gente tem que entender? Se não existe o acaso, ele tinha essa determinação. Pergunto para vocês, quem gostaria de estar no lugar dele para fazer essa tarefa? Porque se o acaso não existe, então já estava determinado. Quem gostaria de estar no lugar dele, erga a mão. Ninguém. Nessa hora não pode nem coçar a cabeça, senão eu penso que a pessoa está erguendo a mão e fala, tem uma ali, né? É claro que ninguém quer. Pensa bem, traiu Cristo. E aí? Então, o acaso não existe. Então ele tinha essa tarefa? Não. Olha aqui o que Jesus fala. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Então não é fatalidade, não está determinado. O sujeito provoca um escândalo porque ele provocou. Estava determinado que Judas trairia o Cristo? Não. Traiu porque quis. Mas e se ele não trai? Né? Tem essa possibilidade. E se ele não trai? Não estava dito nas Escrituras que prenunciavam a vinda de Jesus que ele seria traído? Estava. Mas lá não diz que tinha que ser esse espírito aí, encarnado, que recebeu o nome de Judas. Não. Se Judas não trai, apareceria um outro para trair. De qualquer modo, o Cristo seria traído. Porque este era o momento psicológico da humanidade. Os espíritos elevados conhecem o momento psicológico da humanidade. Qualquer que viesse fazer o que o Cristo fez, seria traído naquela época. E assim vai. Nós temos várias situações desse tipo. Então, é claro que ele seria traído. E morto também, assim como mataram Sócrates. O que Sócrates fez de errado para ser condenado a beber cicuta? Momento psicológico da humanidade. Vou dar um exemplo fraquinho. Olha aqui, amanhã, eu sei, pode ter uma outra sessão, mas eu sei que todos vocês vão almoçar. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas você está prevendo o futuro? Sim, eu conheço o momento
fisiológico de todos nós. É claro que vocês vão almoçar. Uma exceção ou outra de alguém que está numa situação particular que não vai tomar sua refeição no horário que vai das 11 às 14 horas. Por quê? Porque eu conheço a fisiologia orgânica, humana, melhor dizendo. Assim também, se Judas não trai, seria outro a ser traído. Judas não tinha essa tarefa. O acaso não existe? Coitado dele. Quem quer pegar essa tarefa? Ninguém. Né? Pôncio Pilatos. E aí? Pôncio Pilatos estava determinado, então. Quem quer trocar de lugar com Pôncio Pilatos? Também ninguém quer. Mas se o acaso não existe, então era ele mesmo. Coitado. Coitado. Mas como é que fica essa situação, então? Ele ia fazer o quê? Poderia ter agido diferente. Mas falaram que o Cristo seria crucificado. É verdade. Mas não podia ser outro procurador romano? Poderia. Eu vou dizer até mais para vocês. Ele era o homem mais poderoso da Palestina. E se ele fala assim, olha, eu não vi culpa nele, isso ele falou. Não vejo culpa neste homem. E se ele fala assim, portanto, nele ninguém vai colocar a mão. Aqui está Cláudia Prócula. Não sei se dá para vocês verem, porque está clarinho, mas não tem importância. Aqui tem uma senhora. Aí. Cláudia Prócula. Aqui. Ela mandou um bilhetinho para ele. Meu querido, não te envolvas com o Messias de Nazaré. Tive sonhos perturbadores com referência a ele. Te peço, não te envolvas com o Messias de Nazaré. Tive sonhos perturbadores, tive uma noite horrível. Não te envolvas com este homem. Pôncio Pilatos, sabendo disso, pegou e falou mais de uma vez: não vejo culpa neste homem, não vejo culpa neste homem, condenai-o vós mesmos. Não, mas ele tem que morrer. E só o procurador romano é que podia condenar a morte. Ele tem que morrer porque blasfemou. Pôncio Pilatos fala assim: lavo as mãos no sangue deste justo. E eles falaram que o sangue deles caia sobre a nossa cabeça e a dos nossos filhos. E Pôncio Pilatos lavou as mãos. Tudo bem. E se ele resolve não lavar as mãos? E se ele fala assim, olha, vocês querem saber de uma coisa? Aqui quem manda sou eu vejo que ela é inocente, nele ninguém coloca a mão. O Cristo seria ou não seria crucificado? Seria. O que é que ia acontecer se Pôncio Pilatos fala assim, olha, nele ninguém coloca a mão? O povo que estava ali invadiria a sala de audiências da Torre Antônia, mataria a guarda de Pôncio Pilatos, mataria Pôncio Pilatos e crucificaria Jesus. A diferença é que Pôncio Pilatos entraria para o mundo dos espíritos como mártir, aquele que deu a própria vida para salvar alguém que ele sabia ser inocente. Mas não, ele sabendo que era inocente, lavou as mãos, entrou no mundo dos espíritos como um homem covarde, sabia que o outro era inocente e nada fez para defendê-lo. As coisas que ele fez não foram suficientes. Então Jesus seria crucificado, e acompanhar Pôncio Pilatos até hoje. A gente vê Pôncio Pilatos como um homem acovardado. Se não existe o acaso, coitado dele. Né? Então, o acaso não existe para os fenômenos físicos naturais. Para os atos da vida moral, existe o acaso, mas a palavra não soa bem. Então a gente fala, existe o indeterminismo, não tem nada determinado. Agora, para os fenômenos físicos naturais, existe sim, não existe o acaso, existe a fatalidade, existe aquilo que está determinado. É assim que nós precisamos entender. É assim que devemos ver isto. E compreender melhor qual é a importância da gente ter esse conhecimento. Entender melhor que nós somos responsáveis pela nossa vida. Não tem esse negócio de
fazer o quê, né? É o meu karma. Não, não tem isso não, né? O karma existe? O karma existe. Mas você sabia que a gente pode mudar o karma? Olha. Marco Túlio Cícero, orador, filósofo, escritor, advogado e político romano, uma das maiores inteligências que já pisou aqui neste planeta, disse assim, olha, cuide que cudeste plus e que tu que cudeste minus. Ele falava em latim. Essa frase influenciou o direito italiano, era usada no direito romano, influenciou o direito italiano e é usada no direito brasileiro. Significa, aquele que pode mais, pode menos. Qual é o exemplo prático que a gente dá isso? É que a gente pode escolher com quem casa. As pessoas têm o costume de falar assim, quando tem um casamento difícil, e é muito comum ter casamento difícil na Terra, são poucos aqueles que são extraordinários, né? Tem, é claro que tem. Ixi, perdão, gente. Eu sempre desligo e eu esqueci, hein? Então, são raros aqueles casos onde o casamento é uma maravilha. Então, a gente casa com quem quer? Casa com quem quer. Ah, mas se você combinou com uma pessoa de casar com ela, está determinado. Então, você combinou lá, chega aqui você... Ah, não vou querer não. Mas se o acaso não existe, você teria que casar. Não. Olha aqui, ó. Quem pode o mais, pode o menos. Se Pôncio Pilatos tinha o poder de condenar ou absolver o Filho de Deus, nós não temos o poder de escolher com quem vamos casar, qual é a profissão que nós vamos exercer, qual é a amizade que nós vamos ter? É claro que temos. Quem pode o mais, pode o menos. Quem pode o mais, pode o menos. Se Pôncio Pilatos tinha o poder de decidir o que ia fazer com o Cristo, como é que nós não vamos ter o poder de decidir com quem nós vamos casar? Quantos filhos nós vamos ter? Ah, isso aí você tem que deixar, né? Não tem que deixar. Você escolhe, a família é sua, é você que vai edificar, você escolhe. Ah, mas eu tive 8, então. Porque não planejou ter 4. Se você quisesse ter tido 4, ia usar aí anticoncepcional, preservativo, etc, etc, etc. Ah, então. Não tem então. Não tem então. Toma o anticoncepcional direitinho, usa a camisinha direitinho, vamos ver se vão nascer 8. Né? Ah, é o meu karma. Não era. Não é bem assim. Claro que existem determinadas situações que são planejadas. Não estou falando que não existe. Mas estou dizendo que nós temos que nos desvincular dessa história de que o acaso não existe, então tudo que nos acontece está planejado. Né? Então tá. Para dar um outro exemplo disso daqui, de que aquele que pode o mais, pode o menos, é muito usado isso no direito. Quando você aluga uma casa, você aluga uma casa e a pessoa mora lá 6 meses, depois ela começa a não pagar mais o aluguel. Aí você entra com uma ação de cobrança e despejo. Essa ação de cobrança e despejo é no nome de quem? No nome de quem assinou o contrato. Vamos dizer que seja o homem lá da casa. Mas lá mora ele, a mulher, 2 filhos e um cachorro. Você move uma ação de despejo contra ele. Você precisa mover uma ação de despejo contra ele, outra contra a mulher, outra contra o filho, outra contra outro filho, outra contra o cachorro? Não! Você move uma só, porque quem pode o mais, pode o menos. Você está mandando ele sair da casa, todo mundo que está ali junto tem que sair com ele. Assim também nos fatos da vida. Vamos continuar? No livro Memórias do Suicida, diz assim: aquilo que chamais fatalidade, aqui está até tombadinho para ficar bem. Aquilo que chamais fatalidade não é senão o efeito de uma causa que o próprio homem criou no enredo das suas ações. Então vamos dar um exemplo aqui meio chato, mas vamos lá. O sujeito bebe, um engradado de cerveja. De manhã, De manhã. Ele almoça, sossegado. À tarde ele bebe um outro. Mas à noite, para encerrar, ele toma outro. Dali um tempo, ele tem o fígado descontrolado.
Aí a turma fala assim, então, que coisa, né? Coitado, ele não teve sorte na vida, olha o fígado que ele tem. Ou então passa de uma existência para outra, ele renasce com o fígado ruim. A turma fala assim, coitado, né? Coitado. O que será que ele fez para estar assim? Porque o acaso não existe. É consequência do enredo das ações que ele criou para si mesmo. Bebeu porque quis. Se ele não tivesse bebido, não teria o fígado ruim. É desse jeito. É desse jeito que devemos entender. É a causa, aliás, o efeito de uma causa que nós criamos. Aí o sujeito se casa com uma pessoa que a vida vai ser um inferno. Ele fala assim, puxa vida, mas que coisa, né? O meu karma, essa mulher, olha, isso me tira o sossego. Mas ele não conta para ninguém que ele casou com ela porque ela era riquinha. E ele pensou em se acomodar na vida. É um erro, viu, gente? O sujeito que casa com uma mulher rica, ele se dá muito mal. Porque ele pensa que vai colocar a mão na herança, e quem é rico se trata muito, sabe? Vai tratar com um especialista bom, vai para os Estados Unidos, a pessoa não morre, é uma coisa impressionante. O sujeito, o sogro e a sogra está lá firme, porque se tem dinheiro se trata. Não adianta que não dá certo. Não dá certo. Né? Aí fala, essa mulher é um inferno. Ô karma! Aí alguém fala assim, alguma coisa você fez para ela no passado, porque o acaso não existe. Acaso não existe? Se o acaso não existe, existe a fatalidade. Então estava determinado que ia casar com ela? Nada! Casou porque ela tinha um bom dinheiro. Né? Uma fazenda com 5.000 cabeças de gado. Aqui perto de Santa Fé, porque a do Pará são 50.000 cabeças, né? Coisa assim. Percebeu como é que é? Então é consequência. Vamos lá, ó. A gente pode mudar o karma? Pode mudar o karma. Para vocês verem que essa história de que o acaso não existe, é só para os fenômenos físicos e naturais. Só. Para os atos da vida moral, para as nossas decisões, existe sim o indeterminismo, ou o acaso, ou seja, o livre-arbítrio. A gente vai fazer o que quer. E a gente pode mudar o karma? Pode. No livro Perante Jesus, Emmanuel diz assim, olha, toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavamos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, ou seja, pessoa teve aí atitudes bastante difíceis, né? Ela se utilizava aí de uma esperteza muito grande para surrupiar a carteira dos outros. Dedos finos, longos, em vez de ser pianista, resolveu ser batedor de carteira, né? Então era aquela coisa rapidinho e tal. Bom, roubou muita gente. O tempo passou, como ela, né, agiu de modo errado, a justiça divina vai procurá-la no endereço exato para a execução da sentença que ela lavrou contra ela mesma. Ou seja, o sujeito tinha uma mão muito ágil, dedos finos longos para bater carteira, aí então, para ele pagar por esses erros, nunca foi preso, vai perder alguns dedinhos da mão. Porque não adianta, a gente tem que tomar muito cuidado para não violar as leis de Deus. Porque se a gente briga com alguém aqui, a pessoa até desculpa a gente às vezes. Mas com Deus a gente tem que acertar. A questão, é a lei. Então é um perigo isso, né? É um perigo. As pessoas nos perdoam. Com Deus, Ele é muito bom, mas a justiça carregada de bondade, ela se cumpre. Então, nesse exemplo que eu estou dando, o sujeito bateu carteira a vida inteira, levou uma vida muito boa, às custas dos outros, morreu, reencarnou, e agora, por causa do delito dele, vai perder os dedos. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução da sentença que lavramos contra nós próprios, segundo a lei de causa e efeito, usei as mãos para o mal, vou perder os dedos. Olha aqui, ó. Se nos encontra em serviço ao próximo, manda a lei divina, manda a divina misericórdia, que a execução seja suspensa por tempo indeterminado.
Então qual é o karma do batedor de carteira? Perder os dedos, não é isso? É perder os dedos. É uma questão kármica. Ele usou isso para o mal. Vai perder. Então a justiça divina o localiza no tempo. Está reencarnado. O auge das ações criminosas dele se deu quando ele tinha em torno de 30 a 40 anos. Aqui é carteira. Lá no viaduto do Chá ele fazia festa, né? Em São Paulo. Tá. Então, no período em que ele estiver de 30 a 40 anos, que foi o auge da bandidagem dele, ele vai perder os dedos. A justiça divina localizou ele, mas encontrou ele em serviço ao próximo. Como é que é, hein? O cara virou espírita. Está no centro, ajuda a fazer sopa, lava prato, faz sanduichinho, às vezes vem abrir o centro, às vezes fica para fechar, dá passe na turma, em serviço ao próximo. Olha aqui o que o Emmanuel fala, hein? É o Emmanuel. Manda, não pede, não sugere, não dá ideia, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Então tá, o cara está com 30 anos, foi localizado pela justiça divina, mas faz isso que eu estou falando. Ele faz 32, 35, 38, 40 anos. A sentença está suspensa, a execução da sentença que ele lavrou contra ele mesmo está suspensa. E aí ele faz 45, 48, 50, 62, continua suspensa por tempo indeterminado porque ele está em serviço ao próximo. Ele não perde os dedos. E aí vai, 68, 72, 74, 75, 76, 77. Continua ele, fazendo menos coisa no centro, mas está lá. 78, 79 ele morre. Não perdeu os dedos. Porque a execução ficou suspensa por tempo indeterminado. E como ele ficou no serviço do próximo até o último dia, a execução não pôde ser feita. Porque manda a misericórdia divina para que quem está no serviço do bem, a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Mudou o karma? Mudou. Vou dar o mesmo exemplo na situação diferente. O cara está lá, é a mesma história. 35, 38, está no serviço do centro. 40, 42, 54, 65. Ele fala assim, nossa, 65. Então, eu comecei na doutrina com 25, agora estou com 65. 40 anos. Já fiz minha parte, né? Tá bom. 40 anos lá, fazendo sopa, dando passe, fazendo lanchinho, às vezes abrindo centro e tal. 40 anos tá bom, né? Nossa, 40 anos tá bom, já fiz a minha parte. Aí ele deixou o serviço ao próximo. A execução que estava suspensa vai ser feita. A sentença que ele lavou contra ele mesmo vai ser executada. E é então com 65 ele vai perder aí alguns dedinhos. Mas ele poderia ter mudado o karma se continuasse no serviço ao próximo. Da onde o Emmanuel tirou isso, hein? Ele não precisaria nem discutir. Vendo quem fala, não precisaria nem discutir. Mas a coisa é muito mais intensa, muito mais profunda. Simão Pedro, primeira epístola, ele diz assim, olha, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Multidão quer dizer quantidade grande. A gente acostumou a falar multidão se referindo a pessoas. Não, multidão é uma quantidade grande. Tende amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma quantidade grande de pecados. É o que aconteceu com o cara que eu falei. No serviço ao próximo, são atos de amor, porque ele não está recebendo nada para isso. Cobre a multidão de pecados que ele cometeu batendo carteira. Sim, é desse jeito. Coitado do sujeito. Ele teve um acidente de carro, a mãozinha para fora dando sinal, passou um sujeito numa moto com tudo, arrancou a mão dele. Nossa, que carne, hein? Ele usou essa mão para fazer o que será, né? Mas ele poderia ter mudado.
Ele poderia ter mudado. Era só ter amor ardente para com os outros. Ou seja, trabalhar no caminho do bem. E Simão Pedro, com todo o respeito que nós temos por ele, não precisaria nem ser questionado. Mas onde é que ele escutou isso? De onde ele tirou isso? Jesus está na casa de Simão. Não é Simão Pedro, é Simão o fariseu. Simão o fariseu era um cara interessante. Ele era muito rico. E ele gostava, vamos dizer assim, de aparecer na sociedade, né? Então, quando tinha alguém importante na região, ele chamava essa pessoa para jantar na casa dele. E ele convidava todos os amigos. Seria mais ou menos assim, ó. Digamos que um de vocês tem amizade com o Roberto Carlos. Aí o Roberto Carlos foi fazer um show ali na cidade qualquer do Mato Grosso. Aí você tem que falar assim, escuta, na volta, passa aqui em Santa Fé para a gente jantar. E como vocês têm amizade, ele fala assim, vou passar, faz tempo que não te vejo, vou passar. Aí o que é que vocês fazem? Vocês chamam todos os amigos, né? E se for chamar a turma do centro, me chama também, que eu gosto dele. Vocês chamam todos os amigos para que todo mundo veja que vocês têm amizade com o Roberto Carlos. Olha, aí a gente assim, nossa, né? Por carta, hein? Puxa vida, que prestígio que tem. Roberto Carlos parou aqui só para ir na casa dele, para ter um papo aí de 2, 3 horas, né? Não, eu vi, eu estava lá. Não, tinha um monte de gente. Claro, ele convidou todo mundo para a turma dele, que ele tem prestígio. Simão, fariseu, era assim. E ele convidou Jesus, porque Jesus estava ficando, né? Comentado. E lá na festa, no banquete, esta mulher aqui, que se supõe que seja Maria de Magdala, venceu ali as pessoas que estavam cuidando da entrada, e quando a turma percebeu, ela estava ajoelhada aos pés dele. Maria de Magdala, todos conhecem, ela tinha um bordel, era uma prostituta, e a turma ficou incomodada, mesmo porque tinha uns homens ali que já tinham ido até lá, né, desfrutar das carícias dela. Então a turma ficou meio, assim, um pouco constrangida. E ela então chegou, se ajoelhou, teve uma crise de choro porque estava na presença do Cristo, caíram lágrimas dos seus olhos. Quando ela viu isso, ela enxugou os pés dele com o próprio cabelo, era uma cabeleira grande, vasta, e aí então depois pegou um vidro de alabastro, um vidro de unguento, e derramou unguento nos pés dele, massageando. Porque naquela época passar unguento nos pés era uma coisa importante, porque a pessoa quando muito andava de sandália, estourava o pé com pedra, enfim. Passou unguento nos pés dele. Simão ficou incomodado. Ficou incomodado. E pensou mal de Jesus. Então Simão pensou assim, ele diz que é profeta. Primeiro, Jesus nunca falou que era profeta, mas as pessoas colocam palavras na nossa boca. Ele disse que é profeta. Se fosse profeta, saberia quem é que está ali na frente dele. Jesus diz assim, Simão, estou aqui na sua casa e você não balsamizou os meus pés com unguento, mas esta que veio, lavou com as próprias lágrimas e os balsamizou. Simão de novo pensou, ele não sabe quem é ela. Jesus diz assim, teus pecados estão perdoados. Simão se ressente. Mas como? Ué, agora deu para perdoar pecado? Por que está perdoando pecado? Simão, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Olha isso, está no Evangelho de Lucas. Simão, eu te digo que os seus muitos pecados, falando dela, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Então eu deduzo que o apóstolo Pedro escutou isso, colocou na sua epístola, e o Emmanuel, vendo tudo isso, detalhou para nós, explicando como é que a coisa acontece. É assim. Ora, como é que a gente vai entender essa questão do livre-arbítrio? Deus sabe aquilo que a gente faz ou não faz? Uma pessoa comete suicídio, por exemplo. Sua casa não existe, então já está determinado que ela ia cometer suicídio.
Ah, o acaso não existe? Ah, o acaso não existe. Meu marido é difícil, mas vou saber o que é que eu fiz. O acaso não existe. Mas por outro lado, as pessoas falam assim: Deus sabe tudo o que vai acontecer. Deus conhece o futuro, sabe do que nós somos capazes. Mas como é que então a gente pode fazer aquilo que quer e Deus já sabe o que vai fazer, sendo que nem a gente sabe? Eu encontrei a resposta aqui nesse livro. Diz assim: olha, a lei divina é a mais liberal das leis. Da gente ver que deixa de fazer o que quer. Deixa de fazer o que quer. Se vocês hoje falarem assim: vou abandonar o meu lar, quem que vai segurar vocês? Quem que vai segurar? A lei divina é a mais liberal das leis. Ela nos deixa completamente livres para traçarmos o próprio destino. Então, como é que a gente fala que o acaso não existe? Se o acaso não existe, nosso destino já está traçado? Não. Olha o que disse Kardec no começo: nós temos que ver o conjunto da obra. Ela nos deixa completamente livre para traçar o destino. E aqui que está a chave do entendimento. Em nossas atitudes humanas imprevisíveis está a previsibilidade da lei divina. É que a gente não consegue compreender Deus. Mas as nossas atitudes imprevisíveis estão previstas na lei divina. Estão previstas na lei divina, que sabe converter todo mal em bem. É aí que está. Isso a gente tem dificuldade de entender porque a gente não consegue compreender Deus. Falta para nós sentidos nesse caso, né? Mas é aí que está. É aí que está. Então, nós vimos aqui várias obras e no conjunto delas, a gente observa que apesar de André Luiz ter dito aqui que o acaso não existe, no conjunto a gente viu que o acaso não existe para os fenômenos físicos e naturais. Esses aí tem o determinismo. Tem alguma coisa determinante. Está determinado. Agora, para as nossas decisões e para os atos da vida moral, aí não tem fatalidade não. Para os fenômenos físicos naturais existe fatalidade. Para o modo de agir, para as nossas decisões, há o livre-arbítrio ou o indeterminismo. A gente faz o que quer. Chico Xavier disse assim: olha, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não dá, porque já foi feito, foi feito. Mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Essa frase está sendo muito usada, a gente na internet toda hora. Então, depende do que isso aí? Do que a gente quer fazer. Olha aqui na doutrina espírita a frase que nós vimos: em nossas atitudes humanas imprevisíveis está a previsibilidade da lei divina. Muitos pecados são perdoados àquele que muito ama. É da lei de Deus. Deus é bom, a gente não consegue entender isso ainda. Deus é justo, hein? Mas é bom. Você fez um monte de besteira, um monte de coisa errada. Mas se você amar, percebeu como é que é? Mas aquele que pouco ama, pouco se perdoa. Pouco se perdoa. E agora então, eu vou mostrar para vocês um filme que dura 2 minutos. São 2 minutos só. Mostra a nossa evolução e a evolução do nosso planeta. E aí vocês vão ver neste filme aquilo que é fenômeno físico-natural. Aquilo lá está determinado. Existe a fatalidade. E vocês vão ver coisas que as pessoas fizeram que não estavam determinadas. Fizeram porque quiseram. Então agora eu vou pedir para apagar a luz aqui da frente. O que é fenômeno físico é determinado, é uma fatalidade. Os atos da vida moral não.
nosso planeta um dia vai desaparecer? Todo mundo sabe que sim. Isso, naturalmente, é uma fatalidade. É uma fatalidade. Né? Mas um monte de coisas que nós vimos ali que dependeu do homem, aí a gente não pode falar que o acaso não existe. Existe sim o determinismo, fez a guerra porque quis. Senão o Hitler não teria a culpa, não é assim? Então vamos entender o seguinte: para os fenômenos físicos ou naturais, existe a fatalidade. Para o modo de agir, há o livre-arbítrio ou o indeterminismo. Tá bom? Obrigado pela vossa atenção, foi um prazer estar aqui com vocês. E assim encerramos as nossas considerações de hoje. Muito obrigado.